Vocês 5, vocês estão sentados numa sala dentro do Palácio do Campeão Esmeralda. Vocês estão sentados lado a lado, de frente para uma mesa que está vazia. Vocês estão ali porque vocês receberam uma convocação do próprio Campeão Esmeralda. Mas, estranhamente, a reunião não está sendo nem no escritório dele, nem no salão de audiência. Vocês são levados por um dos atendentes dele, chamado Kitsuki Kage, que é um assistente pessoal do campeão. E todo o caminho foi feito de uma maneira bem discreta. Vocês são levados um a um até essa sala, uma sala um pouco mais isolada, menor. Vocês reparam que as paredes de correr, elas são feitas de maneira a deixar mais afastado qualquer tentativa de alguém tentar passar próximo e tentar escutar o que vai acontecer dentro da sala. Então vocês têm uma visão bem ampla, né, das passagens, então não tem como ninguém ficar ali escondido. Então podem se descrever, vocês 5 aí, para todo mundo. Sou eu mesmo, então. Cara extremamente avantajado, o físico dele, ele é bem musculoso, ele é alto, ele tem uma barba toda certinha, ele tá sempre usando uma armadura pesada com alguns símbolos do caranguejo. Eu, com certeza, tô com um elmo debaixo do meu braço, assim, que tem uma máscara com os símbolos, aquela máscara fechada sem expressão, com símbolos do Kami da Força entalhados em toda ela. E ele, cara, ele entra, por onde ele anda, ele tá fazendo barulho, seja falando, até o sussurro dele faz barulho. Ele, uma boa tarde. É tarde, eu acredito? Sim, pode ser. Uma boa tarde. E eu vou entrando assim, soltando o meu cabelo que tá preso atrás, assim, não esqueci o nome daquele pra prender o meu coque, né? Eu tiro aquilo, cai o cabelão samurai. assim. O hashi. O hashi de cabelo, não sei se tem o mesmo Nada, nome. serve pra comer também. Você tira aqui, já almoça, guarda. Então é show. Eu tiro os dois já de preparo pra comer na usação. Vou soltando o cabelo e começo a observar os outros na sala, pra ver se eu conheço algum deles. Então, antes dos demais se descreverem, já vou adiantar algumas coisas aqui. Asahina Tsuko, Hida Katai e Koma Hiryu. Vocês 3 são magistrados, Esmeralda. Vocês 3 já se conhecem, pelo menos de vista. Em algum momento vocês já se cruzaram aqui pelo palácio. E assim, à primeira vista, é isso. Próxima, Izawa Keiko. Izawa Keiko entra no chat, né? Vocês notam o ar ficar mais frio quando ela entra. E vocês precisam fazer tipo um double take, sabe? Quando entra aquela coisa que você não tá vendo direito de canto de olho e você para pra olhar de novo. Porque, cara, é mais do que pálida. É uma pessoa que parece que não tem sangue na pele mesmo, assim. Ela tem uma aparência bem fora do normal. Os cabelos poderiam ser considerados brancos, como um do clã da Garça. Talvez a Tsuko até esteja acostumado, mas, cara, pela raiz do cabelo vocês veem que é um branco natural, que vem de toda essa falta de cor que tem nela como inteiro. E o olhar dela é meio que, sabe, viajando. Tipo, ela passa como se fosse através de vocês. Parece, a impressão que dá é que ela não tá... Ela tá presente e não está presente na sala ao mesmo tempo. Ela tem uma veste bastante... muito, muito bem decorada, assim. Dá pra ver que é uma roupa cara, mas aparentemente ela não se importa tanto com isso. Ela faz uma reverência a todos e se coloca ali na postura adequada, aguardando as instruções para começarem o relatório. Tirando o Togashi Shinzo, vocês 3, cara, quando ela fala o nome dela, né, quando ela faz a reverência, se apresenta e fala o nome dela, vocês já ouviram falar em Izawa Keiko. E as histórias que vocês ouviram é que ela é... Na verdade, história não, ela é filha de Izawa Tsuki, que é o mestre elemental do fogo, né? Um dos 5 mestres elementais que comandam o clã da Fênix. E algumas histórias cercam essa pessoa, a Keiko. E algumas das histórias que vocês ouviram é que ela nasceu morta. E que não se sabe como voltou à vida. E que parece que ela é um dos raros casos dos Shugenjas do Void. Os Ishiken. Shugenjas extremamente raros que são capazes de
manipular e dobrar o vazio. Próximo, Ikoma Hiryu. Bom, tem o desenho ali, né? Mas as coisas importantes de serem notadas é que o Ikoma Hiryu, ele exala confiança. Por mais que a Keiko tenha entrado e a gente já tenha ouvido falar e seja uma história meio macabra, ele faz o máximo e ele é muito bom em não se mostrar intimidado em momento algum. Ele olha no olho de cada um que entra até o cara desviar o olhar, sabe? Ele chega a incomodar nesse sentido. E ele tá sempre impecavelmente vestido, com aquele sobretudo, com as armaduras. Ele tem mais de uma armadura, né? Independente de qual armadura seja, tá sempre muito bem polida, as armas muito bem polidas. Ele tem o cabelo tingido, como alguns leões, né? E ele é um cara muito orgulhoso e muito autoconfiante, às vezes podendo ser para o próprio o Doom, né? Qual é a tradução de Doom? Para a própria má fortuna perdição. Dele. Ruína, perdição. Ruína dele, mas até agora não. Tá simpático esse grupo, vamos lá. Bom, vocês sabem aquela pessoa que quando chega no lugar assim, ela acha que ela é famosa e começa a cumprimentar todo mundo como se todo mundo conhecesse ela, sabe? Oi! Ela é super assim. Ela sabe que quem não conhece ela já conhece a fama do Hiryu, mas ela não se importa. Ela fala como se realmente... Ela não interessa o que os outros estão pensando, ela age assim. E ela tá sempre bem humorada, assim, chama atenção nela que ela tem esse astral, esse bom astral. Ela é uma pessoa com cabelo branco, ela olha quando a Keiko entra, ela até olha com uma tristeza, assim, porque ela vê que a raiz do cabelo dela é branca mesmo, e a minha não. E ela usa roupas muito bonitas, ela tá muito sempre ligada a isso na beleza, e sempre olhando para as pessoas e muito interessada nas coisas diferentes, nas coisas novas. Ela tá muito interessada na Keiko, porque eu acho que ela conheceu muito pouco, se conheceu algum Ishiken, né? Ishiken, isso. Então ela é uma... Você provavelmente nunca conheceu um Ishiken. E você sabe da existência, mas nunca esteve frente a frente com. Sendo uma Shugenja também, estou interessadíssima, né? E também muito interessada no Shinzo. São os dois que eu não conheço, nunca vi. Eu estou muito interessada nos dois. Keiko, você já ouviu falar na Asahina Tsuko? Ela é uma artesã bem conhecida, bem famosa. Uma artesã da família Asahina. E você também já ouviu falar no Ikoma Hiryu. O Ikoma Hiryu, você já escutou a respeito a fama dele é de ser um cara extremamente bem sucedido. Isso, na verdade, vale para todos vocês, tá? Todos vocês sabem da fama tanto do Ikoma Hiryu como da Asahina Tsuko. Togashi Shinzo. Ok, meu personagem se chama Togashi Shinzo. O diferencial é que ele não deve ter nem seus 20 anos de idade. Ele é muito novo, principalmente para estar em meio a samurais tão renomados. E ele realmente é desconhecido. Ele passou toda a pouca vida dele nas terras do clã do dragão, lutando contra as ameaças contra o clã do dragão. Então seu nome nunca saiu dessas terras. Ele é careca, todo tatuado, né, como dá pra ver. Só que ele usa roupas simples, nada muito caro, mas tá bem arrumado e nada sujo, bem apresentável, né? E no momento ele tá só com um kimono por cima, com um capuz, né? Ele não tá sem camisa aqui nesse momento. Um capuz que esconde até a testa dele e com um bo um pouco mais arrumado, que aquilo ali ele considera como se fosse a melhor roupa que ele tem para se apresentar em meio a samurais tão renomados. Ele é um cara que... você olha pro rosto dele, você vê que ele é uma pessoa alegre. Talvez ele não tenha vivido tantas coisas ruins para se preocupar ainda, então ele tá sempre com um semblante calmo, alegre, sorridente. Quando o Hiryu olha para ele e não desvia o olhar, ele se surpreende, porque o Shinzo continua olhando e sorrindo para ele, até que eles estão interrompidos por algum fator externo. Cara, vocês estão nessa sala e vocês reparam que não existe barulho nenhum tipo de movimentação aqui perto, que de certa forma é estranho
por se tratar do Palácio Campeão Esmeralda. Geralmente você sempre tem serviçais andando de cima para baixo, os próprios magistrados, os seus afazeres. E depois de cerca de meia hora, vocês escutam um barulho de uma porta se abrindo, né, sendo arrastada, abrindo lateralmente, e entrando a Kodo Toturi na sala. E ele carrega uma caixa de madeira retangular, aproximadamente 25 centímetros de largura por 110 de comprimento. Keiko, você sabe que essa caixa é a caixa que vocês levaram, só que você repara que dessa vez ela está sem os 3 lacres que vocês botaram. Stefano, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode falar. Uma das questões da Keiko é que ela possui 6 sentidos. Então, na verdade, quando eu entro nessa sala, eu olho através assim, de cada uma dessas pessoas e me passa um pouco de dor no olhar que uma criança tão jovem tenha sido selecionada, aparentemente, para lidar com um problema tão sério. Eu quero saber se tem algo assim que a alma dessas pessoas me diz aí, algo especial, algo diferente. Cara, com o 6º sentido você consegue sentir a presença de qualquer criatura sobrenatural, correto? Correto. Não existe nenhuma criatura sobrenatural aqui. E a princípio você não vê nada de sobrenatural. Você é a coisa mais sobrenatural que tem aqui, querida. Que é isso? Tá perguntando? Depois de você são as tatuagens as tatuagens do monge. Não, pô, tem uma espada aqui, ó, gente. Cara, então o Toturi, ele entra carregando essa caixa. Ele apoia essa caixa na mesa. Ele faz um leve aceno a vocês. Muito obrigado por atenderem a essa convocação. Nós temos um assunto muito sério e sensível que precisa ser resolvido da forma mais rápida, eficiente e sigilosa possível. Antes de mais nada, gostaria de... Imagino que as apresentações já foram feitas. Gostaria só de avisar que Izawa Keiko, inquisidora do clã da Fênix, e Togashi Shinzo irão participar da missão que eu irei passar a vocês. Os inquisidores da Fênix, e aí ele fala olhando em direção a Izawa Keiko, recuperaram um item que estava em posse de um grupo de oradores de sangue. E nós precisamos arranjar uma maneira de destruí-lo. Ele abre a caixa e de dentro da caixa vocês veem isso aqui. Stefano, quando eu olho, eu sonhei com isso? Paulinha, se não foi exatamente isso, é muito parecido. Não fui eu que fiz, poxa vida. E eu olho assim, eu falo baixo assim, não fui eu. Isto me parece uma lâmina garça, se não estou errado. Redação, aparentemente, é uma das poucas informações que temos. Ela realmente segue o padrão Caquita. Uma lâmina Caquita. E que espécie de mácula? Ele falou alguma coisa do item? Não sei de nada, né? Não. Então, tudo bem. E que uma lâmina Caquita teria a ver com os magistrados imperiais? Toturi-sama. Eu abaixo a cabeça para ele. Bom, a verdade é que esta não é uma espada comum. Pelas informações que os inquisidores nos trouxeram, ela é uma espada maculada. Não sabemos exatamente a extensão de seu poder, só que é necessário destruí-la. E se nem mesmo os inquisidores Azako foram capazes de compreender a extensão dos poderes dessa espada, isso já torna um item perigoso por si só. Graças à colaboração e à ajuda de Togashi Dono, nós recebemos algumas informações valiosas através de Togashi Shinzo. Juntando as informações que o clã do Dragão e da Fênix trouxeram até nós sabemos que este item tem que ser destruído no local onde ele foi criado. Nas terras Caquita? Não. Que bom, eu não gostaria de ir para casa. Eu olho assim lado pro outro. Eu gostaria de ver o sul novamente. E as terras Caquita seriam o mais próximo que minhas viagens me levariam de casa. Mas já vi que não é, né?
Talvez seu desejo seja atendido, redação. Além do local, este item tem que ser destruído por algo extremamente puro. Shinzo-san, você poderia, por favor, compartilhar conosco o conhecimento que você obteve? Com certeza. É uma honra poder falar em meio a tão renomados samurais. Bem, eu tive uma visão em uma de minhas meditações. Eu vi uma bigorna maculada. Ela foi feita por um crânio de uma criatura, qual não consegui reconhecer, e um homem que possuía uma marca no braço, um antebraço. Ele usou do sangue de 5 sacrifícios humanos e, junto a um líquido desconhecido, ele forjou ou construiu, não sei, invocou uma bigorna grotesca. Eu não saberia descrevê-la neste momento para vocês. Eu vi também um símbolo de um javali, do qual não me recordo do que possa ser, mas seja como for, acredito que esta foi a bigorna usada para forjar esta espada. Hidakatai, quando ele fala javali, cara, você se lembra, um clã do javali, era um clã pequeno, que existia bem próximo às terras do caranguejo. Deixa eu puxar para cá. As terras desse clã, eles tinham um castelo que ficava numa cordilheira chamada Twilight Mountains. Uhum. Essa cordilheira ela tem meio que 2 seções. Uma é dentro das Terras das Sombras e outra ela fica por fora da muralha. Né? Ela não está mais na Terra das Sombras, só que ela vem por fora da muralha da muralha Caiu. E pelo que você se lembra, cara, esse clã foi exterminado, ele foi extinto. Né? Tipo, algo aconteceu e o clã inteiro foi morto dentro do castelo deles, dentro do palácio deles. E as histórias, na verdade, que circulam nas Terras Crab é que aquela região é uma região extremamente amaldiçoada, que os fantasmas daqueles que foram sacrificados vagam pelas terras e não é uma região de muito bom agouro. Eu falo, é impossível falar bem, minha intenção é sussurrar, mas acaba saindo muito alto, né? Mais do que eu queria. As montanhas do crepúsculo, o clã do javali. Aí ficou olhando de um pro lado pro outro. Eles desapareceram. Todos mortos ou levados pela sombra. Ainda ninguém sabe como, ninguém sabe por quê. Apenas que... Qual é o nome do castelo deles? Eu tô procurando aqui, mas eu não tô achando. Não que seja. Apenas que suas terras apareceram sem nenhuma alma viva. E desde então, o clã do javali não existe mais. E eu fico olhando para a espada e tentando... qual será a relação dessas duas? Se ninguém sabe o que aconteceu, Katai-san, acho que já é hora de descobrir. Na ausência de solução por parte dos inquisitores, coube a mim descobrir como podemos fazer para destruir este item. Desde Hantei Kenji, o Zikoma tem a honra de registrar a história do Império, e eu encontrei registros de algo tão puro que talvez possa se contrapor à mácula que este item carrega. E o que Para seria... isso, eu meio que olho tipo em reprovação. Você... beleza, ele te conta. Aí eu percebo que você olhou pra mim, só que ele é muito reckless, assim, impossível ele... E o que seria tão puro para... E para isso, nós teremos que ir até a floresta Shinomen. Talvez, apenas talvez, haja um resquício das águas de uma fonte abençoada pelo próprio Shinsei. Eu já ouvi falar dessa fonte, considerando que eu sou uma estudiosa assídua do Shinsei. Existem vários relatos de milagres associados ao Shinsei, de locais por onde ele passa, que se tornaram locais sagrados. Inclusive, dentro da Terra das Sombras, né, dentro das Shadowlands, existe uma pequena cidade
que é o Last Stand of Shinsei, se eu não me engano, que é o único lugar puro que existe dentro ali, porque foi o último local onde Shinsei esteve. Então não lhe é estranho que tenham relatos a respeito de uma água milagrosa, pura, que tenha sido tocada por Shinsei. Agora, se de fato existe isso dentro da Shinomen Forest, tá além do seu conhecimento. Mas não lhe parece impossível. Eu posso tocar? Eu pergunto pra ele, eu posso pegar? Na espada? Melhor não, Azarina-san. Nós tivemos todos os cuidados, e aí ele mostra pro cabo da espada, e quando vocês olham pro cabo da espada, principalmente você, Keiko e Itsuko, vocês reparam que no cabo da espada tem vários... É uma espécie de um pano que vai circulando todo o cabo, cheio de inscrições, que é um amuleto de proteção, né? Tipo, inscrições de proteção para tentar conter a mácula da espada. Uhum. E vocês percebem também que a espada ela tem um pequeno lacre na bainha, né? Então, tipo, ela tá com a bainha, tem um pequeno fiozinho lacrando a espada para ela não ser aberta, e tem toda essa proteção vinda pelo cabo. Eu cheguei a mostrar a imagem da espada já, né? Já. Uhum. É aconselhado que essa espada não seja tocada diretamente, nem manuseada. Seu último portador não teve um final feliz. Não que isso possa ser esperado de nós com essa missão. Eu sonhei com essa espada. Eu falo pra todo mundo, assim. Hã? Eu sonhei com essa espada essa noite. Eu nunca havia visto uma espada igual. Algo estranho. Continuem falando, desculpa. Eu pensei alto. Às vezes eu faço isso. E esta floresta? Stefano, desculpa, você pode pingar pra mim onde é a floresta, que em teoria tem a fonte do Kensei lá, o lago, sei lá. Floresta enorme aqui. Aonde? Desculpa, não tô vendo. Calma aí. Oi? Beleza, show. Cara, o Toturi vira pra vocês. Bom, essas são as informações que nós temos. Vocês precisam ir até a floresta de Shinomen. Vocês precisam localizar essa fonte de água. Vocês precisam pegar esta água. E vocês precisam encontrar essa forja, provavelmente, no antigo castelo do clã do... Nossa, é Boar Clan, é o que mesmo? Javali. As montanhas do crepúsculo, né, as Twilight Mountains, elas encostam na floresta Shinomen. Assim, encostam. Sim. Chega perto, mas é realmente elas fazem fronteira, elas realmente são próximas, tem parte da montanha perto da floresta. Chega perto, tem parte da montanha que é perto da floresta, sim. Só que essa parte é onde tem o castelo do clã do Falcão. Não é exatamente onde vocês têm que ir, é num outro ponto da cordilheira. Fica mais pra cá, assim. Quando estivermos de posse da água e próximos ao local onde ela foi forjada, existe algum ritual ou alguém sabe de algum ritual que seja necessário para que ela seja destruída? Seria interessante pesquisarmos antes de partir. Bom, acreditamos que ao colocar na forja, encandecer o metal mais uma vez, a água deva resolver. Então, não sou o grande entendido de forja, nem de itens despertos. Por isso a Zarina Tsuko está aqui também. Hirakatai, apesar de você não ser um ferreiro, cara, você sabe que, assim, para destruir, vocês vão precisar de algum equipamento pesado para poder quebrar, né? Tipo, quando um ferreiro faz a espada, ele tá lá trabalhando a parada com o ferro, martelando. Sim, claro. E, cara, você se lembra um conhecido seu em Terras Crab, da família Caillou, que na verdade, ele é um ferreiro extremamente habilidoso, e que ele tem um martelo que o pessoal chama de martelo de jade. Que ele, na verdade, não é, obviamente, feito de jade, mas é um martelo que possui inscrições de jade nele. Te vem à cabeça que isso talvez possa ser útil também. O nome dele, desculpa? Caillou Kumagai. Kumagai. Eu não sou um especialista em itens despertos, mas eu conheço uma espada resistente quando eu vejo uma. E se vocês dizem que ainda existe mácula e magia negra protegendo esse item, talvez seja necessário algo tão poderoso quanto para quebrá-lo.
E bem, nós caranguejos às vezes lidamos com certos itens trazidos de dentro das Terras das Sombras. E pela minha experiência, apenas um martelo de jade é poderoso o suficiente para destruir itens maculados. Eu conheço o seu portador, e ele vive nas Terras do Caranguejo. Talvez possa ser uma ajuda. Temos 3 destinos, então, sendo que um deles é final. Me parece lógico irmos até as suas terras e da Katai. Posteriormente, a floresta e, por fim, a forja. Deixa eu pegar a floresta aqui. Tá. As terras deles são aonde, ô Stefano? Exatamente. As terras Caiu, elas ficam bem próximo do local onde seria a forja. Né? O castelo Caiu, ele é esse castelo aqui de cima. Desculpa, o castelo Caiu é esse aqui, o castelo carpinteiro. Beleza. E o castelo para onde vocês têm que ir está mais ou menos aqui. Então, perfeito. É descer até... tá. Sim, eu acredito que você esteja falando a verdade. Esse caminho que o Ryu está falando implicaria vocês descerem tudo, irem aqui, depois entrar na Shadowman Forest, sendo que essa parte aqui de baixo da Shadowman Forest, tá? Vocês sabem que são os pântanos das Shadowlands da Shadowman Forest. E aí, entrar, localizar e depois voltar pra cá. Talvez cortar a Shadowman fosse um pouco mais interessante. Cortar por ela, né? Passar por ela no caminho para as Terras do Caranguejo. Para as terras de meu clã, nós passaremos diretamente pelas florestas. Poderemos investigar durante o caminho, descer até as Terras do Caranguejo e voltar ao norte para, enfim, dar cabo deste maldito item. Se não tiverem objeções, é claro. Só para deixar uma coisa clara, tá? Obviamente, vocês falam isso baseando no conhecimento de vocês em mapas, mas mapas em Rokugan, eles não são extremamente precisos, tá? Vocês sabem disso, apesar de que vocês nunca podem falar isso abertamente, porque esses mapas são feitos por samurais da família imperial que estão andando ali para desenhar. Então vocês nunca podem falar que o mapa não é preciso, mas vocês sabem que não existem muitas precisões. Esses mapas estão sempre sendo atualizados. Então talvez seja uma coisa assim de decidir caso a caso, dia a dia, conforme vocês vão fazendo a viagem. Tá? Só para botar essa informação aí. Me parece que a jornada começa com a água, na verdade. Se ela existe, abençoada por Shinsei, ela parece ser a chave de todo o resto que já sabemos o local, o possível local. Acho que podemos começar por ela. Eu não vejo problema. O que importa é completarmos a nossa missão. A viagem também é importante. O caminho sempre é importante. O Toturi vira e falou, bom, eu deixo a ordem das coisas a cargo do bom julgamento de vocês. Para finalizarmos e para que eu possa liberá-los para vocês iniciarem os seus preparativos o mais rápido possível. Aí ele pega os papéis e começa a assinar. Shinzo-san, você receberá temporariamente o título de Magistrado Esmeralda. Aqui está a sua documentação. Você, de maneira oficial, todos vocês estão de viagem em direção a Shiro Kaotsuki, que fica nas Terras Caiu, para resolver questões diplomáticas. Na viagem de vocês, tentem ser o mais breve possíveis, mas procurem não levantar suspeitas. O quanto... Esse cara já me viu? Sério isso, gente? Tem um gigante e uma albina andando lado a lado, assim, as pessoas não vão nem olhar, né? O quão mais parecido com apenas uma viagem diplomática isso for, mais fácil será para que essa missão seja um sucesso. Então, nada mais justo do que quando nós terminamos aqui, nós começamos tomando alguma coisa na saqueria para parecer uma viagem com intuitos sociais. Alguns brindes às fortunas devem ser feitos para abençoar a nossa viagem. Saque deve ser derramado. E nós precisamos pedir a proteção dos Kami e das fortunas para... Bem, o caminho pode ser perigoso. Saque deve ser derramado, meu amigo. Desculpa para beber, né? Ele pega, se vocês não possuem mais nenhuma dúvida,
Eu deixarei vocês para que iniciem seus preparativos. Aí ele vira para vocês, ele pega a espada, levanta, para quem eu entrego,